O que aconteceu em Leirosa, em Marinha das Ondas, no concelho da Figueira da Foz, é única e simplesmente responsabilidade do governo português. O governo português preferiu ignorar o problema que existe com as comunidades ciganas e dizer que o problema é da sociedade. A sociedade é que é preconceituosa, a sociedade é que é racista. E de uma forma muito mágica conseguiu criar aqui uma discriminação positiva onde este problema está a ficar com contornos que não conseguem ser realmente controláveis. Isto acontece por causa de um compadrio ideológico entre o socialismo de Portugal e o socialismo da própria União Europeia. É um assunto com outros contornos e outra profundidade que eu não quero aqui abordar. A esquerda arranjou uma forma que está a ser eficaz de usar as minorias para conseguir permanecer no poder e para conseguir crescer politicamente. Eles usam homossexuais, negros e comunidade cigana para permanecerem no poder. No fundo, as pessoas não percebem que estão a ser usadas. As pessoas que pertencem a esses grupos minoritários não percebem que estão a ser usadas. Alguns vão perceber e com o tempo vão entender isso. Esperemos que sim, e quantos mais melhor. Mas a maioria não vai conseguir entender. Acreditem que todos os grupos minoritários, se passassem a ser de alguma forma mágica, maioria, acreditem que a esquerda ignorava-vos completamente e apagava-vos do cartaz de defesa dos oprimidos. Porque é assim que a esquerda funciona. Ela vai buscar todos os grupos minoritários onde pode sacar votos e onde pode depois manipular a maioria, porque é através de uma minoria que nós controlamos a maioria. Porque infelizmente o nosso país sofre um processo que é invisível de ditadura. Através da linguagem, da forma de estar, de opinar, que é o politicamente correto. As pessoas têm medo de dizer que há um problema com a comunidade cigana. As pessoas têm medo de dizer que assistem a determinadas coisas. As pessoas têm medo disso. Porque têm medo de ser julgadas, porque têm medo de ser injustas. As coisas começaram a mudar, porque a comunidade cigana começou a perceber que pode usufruir de uma impunidade que não é normal para qualquer outro cidadão. E foi isso que aconteceu em Leirosa. Parte da comunidade cigana, obviamente que não devem ser todos, nem todos os ciganos são iguais, é melhor deixar aqui este à parte para aqueles mais sensíveis. Obviamente que há ciganos que são completamente diferentes, estão inseridos na própria sociedade, trabalham, pagam os seus impostos e às vezes nem percebemos que são ciganos. Mas uma grande maioria, não é assim. E isso aconteceu em Leirosa. As pessoas ficaram fartas, as pessoas estão fartas de viver com medo, as pessoas estão fartas de ver o seu património a ser destruído, a impunidade, etc. Não viram que as autoridades fizessem alguma coisa, foram para a rua e fizeram muito bem. Foram para a rua para proteger o que é deles, para proteger o seu lar, para proteger a sua família e, acima de tudo, onde vivem. Eu consegui perceber, pelo menos pela internet, que as pessoas estavam preocupadas era com o confinamento. As pessoas não estão a obedecer às regras e o confinamento e estão todos aglomerados. Preocupem-se com o que aconteceu o dia antes, no dia 1 de maio. Que mais de 1000 pessoas foram para a Alameda, em Lisboa. Aí não há preocupações com vírus? Então deixem as pessoas defenderem o que é deles, porque se tudo estivesse realmente a funcionar, se as autoridades estivessem a controlar a situação, a população não saía de casa. Este problema das comunidades ciganas é um problema que ele tem que ser assumido para ser resolvido. Senão, não vai dar. A comunidade cigana conseguiu pegar na sua cultura e sobrepor à própria Constituição. É casamento infantil, é abandono escolar, é violência doméstica, tudo vale. Em nome da cultura, tudo vale, é cultural. Se um pai ou uma mãe não colocar o filho na escola, o Estado vai ter problemas. Se alguém agredir alguém, vai ter problemas. E muito bem. Mas se for comunidade cigana, não, é cultural. Leirosa conseguiu dar uma lição ao país inteiro e mostrou como se faz. Conseguiu provar que o maior receio do político, de todos os medos que um político possa ter, o único e o maior receio é a população na rua. Mas o que foi interessante no meio disto tudo foi ver no telejornal de sábado à noite as reportagens dos canais televisivos. Eu, salvo erro, acho que a RTP nem passou nada. Passou ali em silêncio, não se passou nada. Acho eu. Até onde eu vi e até onde eu percebi, não falou em nada. Mas os outros canais, numa forma de fazer jornalismo que é manipuladora, infelizmente, e também para obedecer aos critérios e às exigências do próprio governo, não podem criticar a comunidade cigana, não podem expor as coisas como são. Tem que estar tudo muito dentro da ditadura da linguagem, que é o politicamente correto.
pegaram em todas as imagens que conseguiram, recortaram, editaram e que criaram ali uma cena simplesmente de sensacionalismo, de polémica. Mostraram os confrontos apenas da GNR com a população, a troca de palavras, os empurrões. Claro que há uma outra reportagem de exceção e uma outra explicação de exceção, mas eu acredito que no país inteiro as pessoas que não sabiam o que estavam a acontecer ficaram na dúvida o que raio aconteceu. É assim que este jornalismo, infelizmente, funciona. E é por causa disso que a nossa população também está enfraquecida intelectualmente e não consegue reagir, não consegue ter espírito crítico. É preciso resolver o problema das comunidades ciganas mais tarde ou mais cedo. E não é ignorá-lo ou inverter os papéis, criando uma discriminação positiva que eles vão ser resolvidos. Até à próxima.